o peso que só a fé podia tirar. Carlos sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas segurando a carta do médico. As palavras pareciam gritar no papel: câncer em estágio avançado. Poucos meses de vida. Ele tinha apenas 42 anos, uma filha de 12 e uma esposa que dependia dele. O diagnóstico veio como um golpe surdo, tirando-lhe o ar. Como ia dizer a Laura que não veria a menina crescer? Como pagaria as contas se nem conseguia mais trabalhar direito? As noites se tornaram longas. Carlos, que sempre fora um homem forte, agora chorava escondido no banheiro, apertando os punhos contra a parede como se pudesse esmagar a dor. Os remédios só aliviavam um pouco as náuseas, mas nada tirava o medo que o consumia. Até que, numa tarde cinzenta, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, ouviu vozes vindas de um pequeno salão simples, de paredes brancas e janelas abertas. Era uma reunião da congregação cristã no Brasil. Ele parou, curioso. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando um hino que falava de paz e confiança em Deus. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, estavam de pé, alguns com as mãos erguidas, outros com os olhos fechados, como se cada palavra fosse uma oração. No centro, um ancião de cabelos brancos e voz firme dirigia o culto com uma seriedade que transmitia respeito. Não havia show, não havia luxo, apenas uma fé pura, como Carlos nunca tinha visto. Ele hesitou, mas algo o puxou para dentro. Sentou-se no último banco, sentindo-se um estranho, mas ninguém o olhou com desconfiança. Ao contrário, uma irmã de sorriso tranquilo lhe estendeu um inário aberto no hino 32, Deus é amor, em Cristo se revelou. Carlos não sabia cantar, mas as palavras entraram nele como bálsamo. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus o livrara de um acidente que deveria tê-lo matado. Outra irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela cura de seu filho depois de muitas orações. Carlos sentia o coração bater forte. Será que Deus também poderia ouvir ele? Depois do culto, o ancião se aproximou, como se soubesse que ele precisava de uma palavra. O senhor é novo aqui, não é? Perguntou, com um aperto de mão firme. Sim, eu só, Carlos engoliu em seco. Eu estou doente. Os médicos não dão esperança. O ancião não fez cara de pena. Apenas assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Deus é maior que qualquer doença. Você crê nisso? Carlos queria crer. Mas o medo era tão grande. Não sei, irmão. Tenho medo. Medo é humano. Mas fé é divino. Venha na próxima reunião. Vamos orar por você. E assim começou sua jornada. Nas semanas seguintes, Carlos passou a frequentar as reuniões. Aprendeu os hinos de cor, mesmo sem afinação. Ouviu as pregações sobre a fé que move montanhas, sobre o sangue de Cristo que purifica. Via os irmãos se ajoelharem em oração, com lágrimas, com súplicas, com gratidão. Via a Santa Ceia sendo partida com reverência, o pão e o vinho passando de mão em mão, como um lembrete de que Cristo havia vencido até a morte. Um dia, depois de um culto especialmente emocionante, o ancião pediu que todos os que precisavam de um milagre se levantassem. Carlos hesitou, mas então se pôs de pé, as pernas trêmulas. Sentiu mãos se apoiarem em seus ombros, irmãos que mal conhecia, mas que agora oravam por ele como se fosse família. Senhor Jesus, o ancião orou, com voz cheia de autoridade, este teu servo está aqui, quebrantado, mas com fé. Tu disseste que quem crer será salvo. Nós cremos, Senhor. Cura-o, em nome de Jesus. Carlos sentiu algo estranho ou um calor no peito, como se uma mão invisível tocasse seu coração. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Naquela noite, sonhou com uma luz branca. No sonho, uma voz lhe dizia: não temas. Eu já venci o mundo. No dia seguinte, acordou diferente. A dor no estômago, que o atormentava há meses, havia diminuído. Ele não contou a ninguém, com medo de se iludir. Mas uma semana depois, no retorno ao médico, os exames mostravam uma redução surpreendente dos tumores. Em 2 meses, não havia mais sinal da doença. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Carlos chamou de milagre. No dia de seu batismo nas águas, com a túnica branca e a água fria envolvendo seu corpo, Carlos sentiu que nascia de novo.
Quando emergiu, os irmãos cantavam o hino 1, Glória a Deus nas maiores alturas. Sua filha, Laura, chorava de alegria na plateia, e sua esposa, Maria, segurava a Bíblia com mãos trêmulas de gratidão. Anos depois, Carlos ainda frequentava a mesma igrejinha simples. Agora, era ele quem estendia a mão aos novos, quem contava seu testemunho de pé, com a voz embargada. Aprenderá que a fé não era a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, dizia aos mais jovens, a gente acha que o peso é grande demais. Mas quando entregamos a Deus, Ele não só carrega o peso como nos dá forças para caminhar. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que vive apenas para servir a Cristo, Carlos descobriu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, mas os que transformam a alma. Porque na congregação cristã no Brasil, ele não encontrou apenas uma religião e encontrou uma família. E em Deus, encontrou um pai. Os anos passaram, e o que antes era uma pequena igrejinha de paredes descascadas se tornou um lugar ainda mais vivo, não pela estrutura, mas pelas vidas que ali se renovavam. Carlos já não era mais aquele homem quebrado que entrou pela primeira vez com o coração cheio de dores. Agora, ele era um dos pilares daquela comunidade, não por mérito próprio, mas porque Deus havia moldado sua história para ser um farol de esperança. Certa noite, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, um jovem chamado Mateus se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Ele mal conseguia falar, mas as palavras que saíram foram como um grito de socorro. Pastor, eu não aguento mais. Minha filha está no hospital, os médicos dizem que não tem jeito. Eles falam em desligar os aparelhos. Carlos sentiu o coração apertar. Lembrou-se da noite em que ele mesmo havia chegado ali, sem esperança. Mas agora sabia que, onde o homem vê o fim, Deus vê o começo. Colocou a mão no ombro do rapaz e, com a voz firme daqueles que já viram Deus agir, disse: Mateus, eu já estive onde você está. Já ouvi médicos dizerem que não tinha solução. Mas aqui, a gente aprende uma coisa: Deus não depende de relatórios médicos. Ele é o Deus do impossível. Vamos orar? Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor, um choro diante de Deus, com Mateus ajoelhado, as mãos trêmulas, e Carlos intercedendo como quem já tinha visto a glória do Senhor. Os irmãos se juntaram, uns chorando, outros declarando promessas das Escrituras. Não havia sofisticação, apenas fé pura, daquelas que mexem com o céu. 3 dias depois, Mateus voltou ao culto. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um brilho nos olhos que só quem viu um milagre entende. Segurava no colo a filhinha, ainda fraca, mas viva. Os médicos não tinham explicação. Os exames, que antes mostravam morte cerebral, agora indicavam atividade. Não era ciência, não era sorte. Era Deus. Eles disseram que foi um erro nos aparelhos, contou Mateus, a voz embargada. Mas a gente sabe a verdade. Deus ouviu nossas orações. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Mais uma vez, aquele lugar simples, sem luxo, sem propagandas, era palco da glória de Deus. E Carlos, ao ver aquele milagre, entendeu algo mais profundo: cada vida transformada ali não era um caso isolado, mas uma prova de que Deus escolhe os humildes para confundir os sábios. Os cultos ficaram ainda mais cheios. Pessoas de outras cidades começaram a vir, não atrás de um show, mas de um Deus que ainda opera milagres. E Carlos, agora com os cabelos já grisalhos, continuava ali, na porta, recebendo os que chegavam com o mesmo amor que um dia recebeu. Não pregava com palavras difíceis, mas com uma vida que gritava: Deus é fiel. Certa manhã, uma senhora idosa, que há anos frequentava a igreja mas nunca tinha dado um testemunho, se levantou no meio do culto. Com voz trêmula, contou que havia 20 anos orava por um filho que se afastara de Deus e caíra nas drogas. Todos conheciam sua história, todos sabiam de suas lágrimas. Mas naquela manhã, ela sorriu. Ontem, meu filho entrou aqui pela primeira vez. Veio sozinho. Disse que não aguentava mais viver daquele jeito. E hoje, ele está aqui, no banco da frente, chorando nos braços de Jesus. O filho, um homem alto, de rosto marcado pelas cicatrizes da vida, estava ali mesmo, de cabeça baixa, enquanto irmãos o abraçavam. Não houve aplausos, não houve espetáculo.
Só gratidão. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, o que importava não era o tamanho do templo, mas o tamanho do Deus que habitava no meio do seu povo. E assim, a história de Carlos se misturava com a de Mateus, com a da senhora idosa, com a de tantos outros que, como ele, chegaram quebrados e saíram restaurados. Não por mérito de homens, mas pela graça de um Deus que ainda hoje escreve histórias de redenção. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. E cada vida ali é uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde, para mim, tudo é possível. Era uma terça-feira à noite, e o templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado como sempre. O ar cheirava a café recém-feito, misturado ao perfume das flores que as irmãs haviam colocado no altar. Entre os bancos, uma mulher chamada Ana, de mãos trêmulas, apertava um lenço molhado de lágrimas. Ela tinha chegado ali arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia não ter cura, o diagnóstico de um câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, e as palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença: não há mais o que fazer. Mas Ana não estava ali por acaso. Uma vizinha, que também frequentava a igreja, havia lhe falado com convicção: minha filha, onde os homens falham, Deus age. Você precisa ir lá. Precisa acreditar. E foi isso que a trouxe até aquele lugar, mesmo com o coração partido e a fé do tamanho de um grão de mostarda. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas. Não eram palavras bonitas para enfeitar o culto, eram verdades que ele mesmo havia vivido. Contou como, anos antes, um irmão da igreja, desempregado e com 3 filhos pequenos, havia recebido uma oferta de trabalho no mesmo dia em que orou com fé. Deus não mudou, ele afirmou, olhando nos olhos de cada um. O que mudou foi a nossa capacidade de confiar. Foi então que Ana sentiu algo diferente. Não era emoção passageira, era uma certeza que nascia dentro dela, como uma chama pequena, mas insistente. Quando o pastor fez o apelo para que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou. As pernas doíam, o medo de se expor a apertava o peito. Mas uma força maior a impulsionou. Devagar, apoiando-se no banco, Ana se levantou. Irmãos ao seu redor começaram a orar por ela, mãos estendidas, vozes unidas em uma só súplica. Senhor, toca nesta irmã. Restauro, cura, libertação. Ana fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu paz. Não era a ausência de dor física, ela ainda estava lá, mas uma paz que ultrapassava tudo. Como se alguém lhe dissesse: confie. Eu estou aqui. Na semana seguinte, Ana voltou ao hospital para mais um exame de rotina. O médico, ao analisar os resultados, franziu a testa, confuso. Isso não faz sentido, murmurava, olhando as imagens. Os tumores, eles sumiram. Ana não disse nada. Só sorriu, porque no fundo, ela já sabia. Aquela noite, na igreja, algo tinha mudado. Não era magia, não era coincidência. Era a mão de Deus respondendo à fé de um povo que não desiste de acreditar. Quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi mais a mesma mulher quebrada de antes. Estava de pé, com o brilho nos olhos e um testemunho que não cabia em palavras. Ao microfone, com a voz embargada, ela contou o que Deus havia feito. E enquanto falava, olhava para os rostos ao seu redor, rostos marcados pela luta, pela decepção, pela esperança. Rostos como o de Carlos, como o da senhora idosa que havia recuperado a visão, como o de tantos outros que, ali, haviam encontrado não apenas uma religião, mas um Deus vivo. Porque é assim na Universal, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Não é sobre um prédio, é sobre um Deus que ainda hoje seca lágrimas, sarar feridas e escreve finais diferentes para quem o busca de verdade. E enquanto o culto seguia, com louvor e gratidão, mais uma pessoa na plateia se levantava, decidida a entregar sua batalha nas mãos daquele que faz o impossível. Porque milagre não é coisa do passado. É coisa de quem crê. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com os últimos acordes do louvor, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos fundos do templo, não conseguia segurar as lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, com o coração apertado pela notícia que recebeu naquela manhã: seu filho de 17 anos, Vitor, estava envolvido com drogas e havia sido preso.
As palavras do juiz ainda ecoavam em sua mente: ele pode pegar até 8 anos. A situação é grave. Marisa já havia tentado de tudo: conselhos, clínicas, até mesmo ameaças, mas nada adiantara. O desespero a levará até a Universal, não por fé, mas porque não tinha mais para onde ir. Enquanto ouvia os testemunhos daquela noite, algo dentro dela começou a se mexer. Se Deus fez por eles, será que pode fazer por mim? Pensou, enxugando o rosto molhado. Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Marisa hesitou. Mas então lembrou do olhar vazio do filho na última visita à delegacia, das noites em claro chorando, da sensação de que estava perdendo a batalha. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até o altar. Ao ajoelhar-se, não conseguiu nem falar direito. Apenas balbuciou: Senhor, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Meu filho está se destruindo. Eu não aguento mais. As palavras se perderam em soluços, mas o pastor colocou a mão em seu ombro e orou com autoridade: em nome de Jesus, quebras as correntes que aprisionam Vítor. Que o Espírito Santo toque seu coração e o traga de volta para casa. Marisa saiu do templo naquela noite com uma paz que não fazia sentido. Não havia nenhuma garantia, nenhuma mudança visível ainda, mas algo dentro dela sabia: Deus havia ouvido. 3 dias depois, enquanto Marisa arrumava a casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, atendeu. Alô? Mãe, sou eu, Vítor. A voz do filho estava diferente. Não era o tom agressivo de sempre, nem a indiferença de quem já desistiu. Havia algo quebrado, mas também uma luz. Onde você está? Ela perguntou, segurando o choro. Eu tive um sonho ontem à noite, mãe. Um sonho esquisito. Parecia que alguém me chamava pelo nome, falando para eu parar com essa vida. Quando acordei, não aguentava mais. Falei com o advogado, ele conseguiu um habeas corpus. Eu tô saindo hoje. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, na sala. Não eram palavras vazias, era a voz de Deus respondendo sua oração. Quando Vítor chegou em casa naquela tarde, magro, com olheiras, mas com um brilho novo nos olhos, Marisa o abraçou como nunca. Ele contou que, na cela, havia conhecido um homem que falava de Jesus de um jeito que ele nunca tinha ouvido. Mãe, eu quero ir nessa igreja com você. Preciso de ajuda. No domingo seguinte, os dois estavam sentados lado a lado nos bancos da Universal. Vítor ouviu os testemunhos, viu pessoas sendo libertas, sentiu algo que nunca havia sentido: esperança. Quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a se levantar. Hoje, 1 ano depois, Vítor não é mais a sombra do jovem que foi. Trabalha, estuda, e toda semana está na igreja, não por obrigação, mas porque encontrou algo que o mundo não pôde lhe dar. Marisa, que antes chorava de dor, agora chora de gratidão. Porque na Universal, não são apenas palavras que se pregam. É poder que se vive. É Deus escrevendo histórias onde o mundo só vê fim. E para quem duvida, basta olhar nos olhos de quem já foi tocado: milagre não é lenda. É realidade para quem crê. No mesmo culto em que Vítor se levantou, uma mulher chamada Ana Clara também ouviu o chamado. Ela estava ali pela primeira vez, arrastada pela irmã depois de anos lutando contra uma depressão que a deixava acamada por dias. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos tinham dito que ela precisaria aprender a conviver com aquela escuridão. Mas naquele dia, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Eu não aguento mais assim, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. Quando o apelo foi feito, suas pernas tremiam, mas ela se levantou. Não tinha forças próprias, mas uma voz dentro dela dizia: vai. Só vai. Na frente do altar, enquanto o pastor orava, Ana Clara sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi real. Nos dias seguintes, ela ainda acordava com o coração pesado, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a participar dos grupos de oração, e pouco a pouco, a neblina foi se dissipando. Hoje, ela não só voltou a trabalhar como também lidera um grupo de apoio para pessoas que lutam contra a depressão dentro da igreja.
Eles disseram que eu nunca mais teria qualidade de vida, conta Ana Clara, sorrindo, enquanto ajuda a organizar a campanha do agasalho da Universal. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o casal Renato e Juliana viviam um drama diferente. Ele, desempregado há quase 2 anos, e ela, grávida do primeiro filho e com medo do futuro. As contas se acumulavam, e as brigas tinham se tornado rotina. Foi numa noite de insônia, depois de mais uma discussão, que Juliana ligou à TV e se deparou com um culto na Universal. O pastor falava sobre provisão divina, e algo na voz dele a fez parar e ouvir. Vamos lá domingo, pediu a Renato, que, cético, só aceitou para não discutir mais. No culto, quando o pastor pediu que quem precisava de um milagre financeiro levantasse a mão, Renato cruzou os braços. Mas Juliana, com os olhos cheios d'água, ergueu a sua. Na semana seguinte, Renato recebeu uma ligação de um antigo chefe oferecendo um trabalho temporário. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta. E depois dela, vieram outras. Hoje, eles têm uma padaria pequena, o bebê nasceu saudável, e toda semana, sem falta, estão na igreja não para pedir, mas para agradecer. A gente achava que estava sozinho, diz Renato, segurando a mão de Juliana. Mas Deus estava só esperando a gente dar o primeiro passo. E assim, história após história, a Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Não porque as pessoas são especiais, mas porque Deus é fiel. Não porque os problemas desaparecem como num passe de mágica, mas porque, no meio da luta, Ele dá forças para vencer. Para quem passa na porta e olha com desconfiança, pode parecer só mais uma igreja. Mas para quem entra com fé, vira um marco na vida, o lugar onde Deus encontrou eles. Onde a dor virou testemunho, o medo virou coragem, e o fim se transformou em recomeço. Porque milagre, no final das contas, não é só cura ou dinheiro. É olhar para trás e não reconhecer mais a pessoa que era. É saber que, mesmo quando tudo dizia não, Deus disse assim. E isso, ninguém tira. E foi ali, entre lágrimas e orações, que o milagre se completou. Não veio com trovões nem luzes ofuscantes, mas na quietude de um coração que finalmente entendeu. Deus não muda as circunstâncias só para nos poupar do sofrimento, mas nos transforma dentro delas para nos tornar mais fortes. A mulher que entrou arrasada pela doença recebeu o diagnóstico de remissão, mas o verdadeiro milagre foi a paz que invadiu sua alma antes mesmo dos exames. O homem que chegou com as mãos vazias e o orgulho ferido não só reconquistou o emprego, mas aprendeu que a humildade é a porta por onde Deus entra. E o jovem que pensou em desistir de tudo? Hoje, ele segura nas mãos não só a aprovação no vestibular, mas a certeza de que Deus escreve recomeços até onde só havia pontos finais. Porque milagre é isso, não é a ausência do problema, mas a presença de Deus no meio dele. É a voz que sussurra confia quando o mundo grita desista. É a mão invisível que segura a nossa quando achamos que vamos cair. E quando olhamos para trás, percebemos que o maior milagre não foi o que recebemos, mas quem nos tornamos no processo. Aquela pessoa que entrou com medo, hoje sai com fé. Quem chorou sozinho, agora abençoa multidões. Quem achava que estava no fim, descobriu que Deus só estava preparando um novo começo. A lição: Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos garante que, se dermos o primeiro passo, Ele fará do nosso deserto um jardim. Não importa quão escuro esteja o caminho, a luz já está acesa. Basta entrar.